No canal 22, com satisfação, conversando com a arquiteta urbanista Maria Amélia, ela que é a primeira mulher a participar conosco aqui, dialogando, trazendo os seus conhecimentos e contribuindo muito para que os nossos espectadores eles possam realmente sentir a preocupação que todos nós varienses devemos ter com a nossa cidade. E exatamente dentro dessa preocupação, que é de todos, gostaria que você nos falasse e despertasse até uma curiosidade, mas principalmente o desejo, como cidadãos, de como todos nós devemos estar preocupados, participando efetivamente na elaboração do próximo plano. Esse é um assunto muito importante, e pelo qual eu tenho maior apreço, porque eu penso que a participação da comunidade na elaboração do plano diretor é o que vai conferir a alma a essa lei, é o que vai fazer com que ela não seja apenas um texto, mas que ela tenha sentido, que ela tenha significado, que ela tenha repercussão na vida de todos no município. A participação popular, ela também não é algo que nós podemos querer ou não fazer, porque ela é estabelecida pela Constituição Federal e também ratificada através do Estatuto da Cidade. Mas é lógico que para que o cidadão que não é um técnico de área, não é um arquiteto, urbanista, um sociólogo, um geógrafo, ou um economista, qualquer uma das profissões que de certa maneira já tem uma familiaridade, mesmo a administração pública que tem familiaridade com esse tema, como é que um cidadão pode participar? Veja, nós precisamos dar condições para que a comunidade possa opinar, expressar o seu desejo, a sua ansiedade, a sua expectativa, a sua esperança e também se comprometer com esse pacto comum, porque em última instância, seja como o território municipal vai se organizar, ou seja, que atividades serão valorizadas para esse próximo futuro, que atividades serão mantidas no patamar atual, enfim, isso deverá ser um pacto. E o Estatuto da Cidade, ele sinaliza muito claramente para isso ao dizer que a propriedade tem que cumprir a sua função social. É isso mesmo que eu queria saber, Maria Amélia. Como que o Estatuto da Cidade se insere nisso tudo? O Estatuto da Cidade, primeiro, ele faz essa afirmação logo de início, que é dizer que a propriedade, embora ela seja reconhecida, a propriedade privada, pública, ela deve cumprir a sua função social, ou seja, no território municipal, uma determinada propriedade, se ela está em uma região que é de mananciais, a grande função dela é o provimento de água. Se ela é uma propriedade que está na zona central, mas ela está vazia, a sua função social é poder abrigar atividades, construções que deem vida àquela região e não constituir um vazio urbano que tem que ser alimentado de toda a infraestrutura, mas não tem uma serventia. Então o Estatuto da Cidade ele já traz uma contribuição fenomenal para o planejamento e para a gestão, que é isso, colocar claramente que a propriedade ela não é algo autônomo, ela deve cumprir uma função social de maneira a contribuir para o bem comum. Agora, também o Estatuto da Cidade estabelece uma série de instrumentos de gestão que a gente até costuma dizer que seria como se fosse uma caixa de ferramentas, ou seja, são instrumentos para o planejamento e para a gestão, por exemplo, a questão do IPTU progressivo no tempo para imóveis que estão em áreas centrais e muito providas de infraestrutura urbana e que ainda não têm uma ocupação efetiva. Então, o plano diretor, através, isso é importante dizer, através das leis complementares, como a lei de zoneamento de uso e ocupação do solo, pode estabelecer claramente os trechos dentro do perímetro urbano onde os imóveis devem, então, ser utilizados na sua plenitude. E por aí afora, tem diversos instrumentos. O Estatuto da Cidade também estabelece ou sugere
uma série de formas de participação popular, como as audiências públicas, por exemplo, projetos de iniciativa popular, enfim, mas que não esgotam as possibilidades. O que nós temos percebido é que, em geral, a comunidade ela não é alimentada previamente das informações necessárias para que se possa participar de uma discussão sobre o plano diretor, que é um assunto, de certa maneira, complexo. Então é importante que, por isso, a necessidade de um tempo anterior, não é, à elaboração e principalmente o encaminhamento à Câmara Municipal desse novo projeto de lei, para que nós possamos promover essa discussão muito tranquila e também muito subsidiada, ou seja, para que uma comunidade de bairro possa participar da discussão do plano diretor, nós precisamos ter os dados, as informações sobre o município colocados de uma maneira muito compreensível, muito acessível, não é? Ter o tempo para essas reuniões, a síntese dessas reuniões, irmos ao longo do tempo construindo, principalmente, não só o pensamento, o pensar, mas a noção do compromisso, né? Ou seja, que os segmentos entendam que nós teremos um município e uma cidade cada vez melhor, se ela for melhor para todos, né? Então, isso parece simples no discurso, mas é bastante complexo, eu não diria que é complicado, mas é complexo de se fazer na prática, né? Daí a importância do tempo, que na verdade é o recurso finito, é aquele recurso que a gente não multiplica, né? O recurso financeiro, o recurso material, o recurso até humano, a gente consegue criar formas, mas o tempo, aquele tempo que nós não utilizamos, ele não volta mais. Então, basicamente, a participação popular, eu entendo que ela deva primeiro ser trabalhada de forma que as pessoas tenham condições de opinar, sejam informadas, né, mediante a sua possibilidade de compreender, e possam sim emitir uma opinião que não é ali meramente emocional, assim, mas ela é algo que foi elaborado, quer seja na singeleza, né, da possibilidade de uma pessoa que tem ali uma formação ainda bastante preliminar, ou quer seja de um técnico de área que tem um conhecimento profundo sobre o assunto. Maria Amélia, foi um prazer muito grande tê-la conosco, contribuindo, trazendo informações importantes e o principal, despertando para o papel que todos nós, cidadãos valinenses, temos para que essa cidade que tanto amamos possa estar cada vez melhor, dando qualidade de vida e tudo aquilo que acontece nela tenha principalmente essa sustentabilidade em todos os seus segmentos. Foi um prazer muito grande tê-la com a gente. Agradecido.